Boas pessoal e bem-vindos a mais um, espero que estejam todos bem desse lado. Esta semana que passou tive então a oportunidade de testar a T8S da Droidbox e, como qualquer outra caixa, encontrei coisas que são interessantes, assim como coisas que precisam de ser corrigidas. E pegando nas coisas que precisam de ser corrigidas, uma das quais que vocês vão ver no vídeo são os online updates que não estavam a funcionar na altura que eu testei esta máquina. E digo não estavam porque hoje já estão. A única coisa que eu tive que fazer para corrigir foi dar o access root à aplicação dos online updates e agora a máquina, como vocês podem ver no ecrã, já consegue verificar se existe algum firmware mais recente e fazer o download do mesmo, corrigindo assim alguns erros. Queria aqui também salientar que esta versão do firmware que eu testei é a versão 1.1 e é a última versão disponível neste momento da gravação. Portanto, à exceção dos online updates estarem ativos neste momento, todos os outros erros que eu encontrei, infelizmente, ainda não estão corrigidos neste momento, é claro. Dito isto, vamos então ao vídeo, espero que gostem e vejo daqui uns segundinhos. Ora, aqui estamos nós com a T8S da Droidbox, que conta com o CPU AM Logic S802, a Mali 450 octa-core, 2 GB de RAM e 8 GB de NAND Flash Storage. Em termos da experiência de unboxing, no topo vamos encontrar a T8S, vamos também encontrar um rato wireless, um comando por infravermelhos, um cabo HDMI, um adaptador de corrente que neste caso é para Reino Unido, portanto vou utilizar um adaptador de socket para a União Europeia, mais propriamente para Portugal, e finalmente um manual de utilização. Nesta embalagem tem também um mini teclado com trackpad que é opcional e vamos testá-lo mais à frente no vídeo. Olhando agora mais de perto a T8S, em termos de construção, ela é toda feita de um metal preto que nos dá a sensação de um dispositivo bem robusto. Na parte frontal, quando o dispositivo está desligado, conseguimos ver a luz vermelha suave, que é na realidade um botão power muito elegante, e assim que o pressionamos, ligamos então a máquina e dá-nos também a indicação da hora. No lado esquerdo não vamos encontrar portos nenhuns, enquanto que do lado direito vamos encontrar uma slot para cartões SD e 3 portas USB 2.0, assim como um botão reset. Na parte de trás vamos encontrar uma antena não destacável, entrada de corrente RJ45, HDMI, ligação RCA e finalmente Optical Out. No topo temos então o logo da Droidbox e na parte de baixo 4 pés de borracha, assim como o acesso para ligar um disco rígido de 2,5 polegadas, que poderá ser útil tanto para fazer a reprodução de filmes diretamente do disco ou mesmo para partilhar com outros dispositivos. Em termos do comando incluído, funciona como qualquer outro comando por infravermelhos. Quando apontamos diretamente ao dispositivo funciona bem, no entanto em ângulos mais abertos não transmite sinal. E aqui, como sempre, fica então a minha sugestão: utilizem um comando por wireless que nos dará uma melhor performance na utilização destes dispositivos. No entanto, como referi também anteriormente, vem com um mini teclado com o trackpad e em termos de material é uma espécie de plástico emborrachado que nos dá uma boa sensação de grip. Este teclado poderá ser bastante útil principalmente para aqueles que utilizam estes dispositivos para navegar e escrever, que pessoalmente não é o meu caso, mas pode ser o caso de um de vós. E em relação ao launcher pré-instalado, já o vimos bastantes vezes aqui no canal, portanto não há novidades. No entanto, a minha opinião mantém-se, é bastante fácil de utilizar, mas algo limitado nas possibilidades de customização. Por outro lado, esta é uma máquina Android e assim sendo, podemos então utilizar qualquer outro launcher que seja da nossa preferência. A T8S vem também com o seu próprio market, onde podemos fazer download direto de algumas aplicações. No entanto, na minha opinião, é uma feature desnecessária, já que pessoalmente prefiro fazer download das apps diretamente da Google Play Store ou do site da aplicação. No entanto, está incluído e por isso fica então aqui uma pequena preview. Inicialmente dei de caras com dois problemas que têm mesmo de ser resolvidos. O primeiro é que a máquina inclui updates online, que é muito bom. Infelizmente, durante os testes estava sempre a receber uma mensagem de erro, que é ROM inválida, portanto não consegui testar estes mesmos updates. E o segundo problema encontrado é que não consegui ativar o Bluetooth, que não é muito agradável. No entanto, estes problemas estão relacionados com o firmware e não com o hardware, portanto espero que em breve sejam resolvidos. Em termos de benchmarks, vamos então começar com velocidade de rede e, como é habitual, estou então a utilizar os meus adaptadores de Powerline. E em termos de velocidades em Wi-Fi, estamos a conseguir cerca de 35 megabits por segundo de download e 18 megabits de upload. Já na ligação RJ45 conseguimos então 80 megabits por segundo de download e 20 megabits por segundo de upload. E de salientar que os adaptadores Powerline que estou a utilizar neste momento são os de Volo com velocidade de Gigabit e Wi-Fi AC. E se quiserem ver a review completa, basta clicarem no cartão de YouTube disponível neste vídeo no canto superior direito.
E em relação à velocidade de acesso do disco, conseguimos cerca de 24 MB por segundo de leitura e 8 MB por segundo de escrita. E para podermos ter uma melhor noção do que isto representa em termos de velocidade, aqui fica então o exemplo de uma aplicação real a abrir e a fechar, como por exemplo o Kodi. No Geekbench 3 conseguimos então 527 em Single Core Score e 1200 em Multicore Score. No Antutu cerca de 33.000 e no 3D Mark Ice Storm Extreme 5.674. Finalmente no Epic Citadel uma média de 46.4 frames por segundo. E depois destes benchmarks estava à espera que a máquina corresse qualquer tipo de jogo e sinceramente acredito que consiga, mas vai precisar de algum trabalho mais uma vez na parte do firmware. Em relação ao meu feedback nos jogos testados como Angry Birds ou Beach Buggy, corre perfeitamente sem problemas nenhuns, mas um dos meus jogos favoritos que é o Asphalt 8 Airborne e que testa em todas as máquinas que me passam pelas mãos, simplesmente a máquina não conseguiu correr como podemos ver no ecrã. Ainda experimentei a reiniciá-la várias vezes e reinstalar o jogo 2 vezes, mas sempre com os mesmos resultados. Portanto, mais uma vez fica aqui, é um erro no firmware que espero que seja resolvido brevemente. E em relação ao vídeo playback, a T8S tem uma feature muito interessante que é a possibilidade de podermos utilizar o OpenELEC. E para isso basta selecionar a app e a máquina reinicia com o OpenELEC. E uma vez que queiramos regressar ao Android, basta então fazer o inverso e estamos de volta ao sistema operativo Android. Por outro lado, para quem quiser as coisas um pouco mais complexas como a instalação de add-ons e por aí fora, a Droidbox vem com um wizard que para utilizar basta inserir o username e password fornecida e vai então instalar automaticamente uma série de add-ons no Kodi, como podemos ver no ecrã. E mais informação acerca destes mesmos add-ons podem então encontrar no site da Droidbox que vai ficar na descrição do vídeo. Pessoalmente, eu prefiro uma instalação limpa do Kodi e para isso instalei a última versão disponível no momento da gravação, que é a 15.0 Isengard. E para testar a performance de vídeo playback utilizei então o Big Buck Bunny e o Tears of Steel e os créditos de vídeo em relação à reprodução destes dois filmes encontram-se na descrição do vídeo. Agora em termos de resultados, tanto o Big Buck Bunny como o Tears of Steel a 1080p correram sem problemas nenhuns, com um playback muito suave e com uma resposta rápida, mesmo quando fazemos o fast forward ou rewind. Por outro lado, as versões em 4K, o Big Buck Bunny, que é um ficheiro mais leve, correu bem, mas em ficheiros mais pesados como o Tears of Steel também a 4K, existe muita queda de frames, o que torna impossível a sua visualização. E para fazer um troubleshoot, testei o mesmo ficheiro no disco interno desta máquina, que me deu exatamente os mesmos resultados. Finalmente testei também numa outra máquina que tenho em casa ligada por rede e correu perfeitamente. Portanto, mais uma vez, para filmes em 1080p esta máquina corre muito bem sem problemas nenhuns, mas ficheiros mais pesados em 4K precisa de algum trabalho no firmware. E para finalizar esta review estamos então aqui com os testes de mirroring e para isso vamos utilizar a app que vem integrada na Droidbox. Em termos de resultados, tanto no iPhone 4S como no iPad mini com Retina Display, tanto no espelhamento como no streaming, corre sem problemas nenhuns, como podemos ver no ecrã. Por outro lado, a espelhar o iMac que contém toda a nossa biblioteca de fotos e utilizamos para reproduzir live slideshows, a experiência não foi boa. Existe muita queda de frames e artefactos na imagem, o áudio, no entanto, roda perfeitamente. Então o que eu fiz foi instalar a minha aplicação favorita, que é o AirPin Pro, que utilizo para testar todas as máquinas e os resultados foram exatamente iguais. Portanto, em conclusão, mais uma vez, vai precisar de correções de firmware para poder dar uma boa experiência em termos de mirroring. E em conclusão, pessoal, as coisas que eu gostei mais foram então a qualidade de construção e o design em geral, a capacidade de colocar um disco interno, um botão Power On-Off elegante e uma luz frontal suave, boa performance em filmes a 1080p e finalmente a possibilidade de utilizar o OpenELEC como opção. Por outro lado, as coisas que eu gostei menos foram todas relacionadas com firmware e são elas que não consegui ligar o Bluetooth, não consegui utilizar os online updates, o jogo Asphalt 8 não carrega, vídeos pesados em 4K não correm bem e finalmente o espelhamento do iMac não tem uma performance aceitável. Sinceramente espero que consigam corrigir estes erros em breve e se assim for, coloque aqui no vídeo essa mesma informação. E chegamos então assim ao fim de mais uma review, desta vez a T8S. Espero que tenham gostado do vídeo, se assim foi não se esqueçam daquele thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e como sempre, vejo no próximo.